Olha, já percebeu que o tema claramente hoje, o tema ilustrativo de uma imagem que fala ao coração, esta não é a imagem principal, está bem? Mas já perceberam, obviamente, que se trata de pontes. E eu coloquei essa imagem, essa ilustração, belíssima, né? Uma ponte suspensa ali, ah, diante de rochas e de árvores ali muito bonitas também. E uma coisa interessante que eu gostaria de iniciar com vocês, conversando um pouquinho sobre esse tema, é que ao redor do mundo, por isso trago o nosso mapa mundi clássico dessa temporada, dessas lives aqui. No mundo afora, amigos, deixa eu olhar aqui para vocês. Nós temos. Ops, já deu uma palhinha aqui. Hoje eu estou aberto aos spoilers. No mundo afora, amigos, nós temos pontes maravilhosas em todos os cantos. Aliás, cada país tem muitas pontes. Eu queria dizer uma coisa aqui para vocês. O tema de pontes é um tema que fala ao meu coração já há muito É, tempo. Eu sempre gostei do sim, assunto de pontes. é. Aliás, Gatinha está sinalizando aqui positivamente e me fez até lembrar de uma coisa, gata. Alguns anos atrás eu ganhei dessa gatinha aqui um livro Sim. maravilhoso sobre pontes, com fotos, mas muito texto também, sobre pontes ao redor do mundo. A gente andou renovando aqui, restaurando a minha biblioteca, e eu não estou encontrando esse livro, nem posso mostrar aqui para vocês hoje, gata. Precisamos recuperar de alguma forma. Que presente maravilhoso, mas ficou no coração, ficou no coração. Pontes ao redor do mundo. Ficaria até difícil, eu vou dar uma panorâmica para vocês aqui. Eu selecionei, surpresa para gatinha aqui, 10 pontes. Algumas delas nós tivemos o privilégio não só de conhecer, de ver da direita, da esquerda, de cima, de baixo, de passar por sobre essa ponte, outras não, mas eu fiz aqui uma seleção só de 10 pontos. São milhares de pontes muito bonitas. Se você pesquisa assim, quais são as pontes mais bonitas no mundo afora, aparece cada coisa muito legal. Quais são as pontes mais inusitadas, exóticas. Meu amigo, você vai ter pontes até inimagináveis aparecendo aí. Mas pontes têm um significado muito especial para mim. Deixa eu fazer o seguinte: primeiro eu quero mostrar essas pontes para mim, para vocês, essas pontes que têm esse significado especial, mas agora imagens apenas de pontes realmente muito bonitas. A primeira delas, vamos ver se eu vou recordando todas elas aqui, não poderia deixar de ser a Tower Bridge. Ah, Aliás, a sim. ordem aqui não está em ordem de importância, mas acabei colocando a primeira, uma das mais lindas do mundo, em Londres. E ela abre ainda para navios passar ali no meio, é muito grande, antiga, um estilo clássico. Está na lista das. Cada um tem uma lista, né? Cada revista, cada pesquisador, mas nas muitas listas das pontes mais lindas do mundo, geralmente você vai encontrar a Tower Bridge. Que coisa maravilhosa. Fica aí uma imagem só para você curtir um pouquinho. Uma segunda, ainda no Reino Unido, que lugar. Escócia. Aí já vai para um local mais no meio da natureza, não no meio da cidade. À direita ali você tem um grande lago, um pouco à distância, mas que dá para ver. E essa é uma ponte de trem, né? No norte da Escócia, utilizada em vários filmes, para quem curte aí os diversos filmes, etc. Mas e essa foto particularmente com o trem chegando ali é uma ponte muito muito interessante. Tá entre aqui eu também tá entre as pontes que eu considero assim muito bonitas, inclusive com essa curva no meio da natureza. Mas eu vou lá. Há uma terceira, muita gente gosta pela grandiosidade, o tamanho. Você consegue perceber os carros ali na famosa ponte de São Francisco, Estados Unidos? Olha que coisa
a magnitude disso é algo realmente impressionante, pelo tamanho, pelo trajeto que ela faz, realmente impressiona muito. Ponte número 3 aqui da nossa lista. Eu trouxe uma surpresa para a gatinha, direto de Budapeste, Como gato. é? Eu passei por ela. Ah, de Budapeste. Gatinho estudou ali na Hungria um período, ficou um tempo na universidade, e essa ponte Sim. foi aí um dos momentos aí de transição ali para um lado e para É outro. Buda e Peste. Ora em Buda, ora em Peste. Peste. Hoje Budapeste tudo junto, mas essa ponte é um clássico na Europa, na Hungria ali, né? Então, número 4 ficou aqui uma surpresa para você, gata. Bom, Obrigada. essa outra vai entrar na nossa lista, a gente precisa dar uma Vixe, essa. passada. Bom, eu disse, tem algumas pontes assim do além, né, gente? Essa daqui fica em Singapura. Aliás, Singapura tem umas três, quatro que entram nas listas das pontes assim inusitadas. Cada um e cumprindo o mesmo papel, levando pessoas de uma ponta a outra, conectando pessoas. Eu trago uma ponte agora aqui Que muito linda. diferente, mas uma coisa linda. Voltando ao Reino Unido, a gente acaba tendo que passar pelas pontes de lá. Essa aqui fica na cidade de Cambridge, aqui é Ali Rio, Sim. que cruza a cidade e, aliás, cruza a Universidade de Cambridge. Uma das muitas pontezinhas naquele rio utilizado para os torneios de canoagem, etc. Essa ponte maravilhosa, Ponte dos Sonhos. Ponte dos Sonhos. Reino Unido, Inglaterra, cidade de Cambridge. Bom, já perdi a conta aqui, mas eu vou para a próxima. Ah, Essa não podia faltar. Vamos maravilhosa. para a Itália, né, gente? Aí o pessoal Danilo e família que gosta de vez em quando tá nesse país. Para mim, acho que o país mais bonito do mundo tá no meu top de lista ali. A cidade de Veneza. Tem essa ponte lá ao fundo, hein? Eu coloquei essa imagem um pouco mais ampliada para curtir Veneza no pôr do sol. Que coisa, gente. E ali ao fundo tem a Rialto, que é o nome dessa ponte ali, com um comercinho à direita, à esquerda e A pizza boa ali coisa do lado. linda. Pizza, nem vamos falar de comida agora, que ainda temos toda uma live aí pela frente, né? E eu trago uma outra coisa, outra ponte Nossa. aqui diferente, pouco visitada por nós brasileiros. Essa é uma ponte que fica na China. Você já vê o estilo ali presente oriental, mas também atravessando uma ponte sobre águas turbulentas na China. E aqui eu trago, aqui eu já posso dizer, essa é a ponte número 9. Vamos para Portugal. Impressionante de tamanho, uma ponte que liga tanto a cidade alta quanto a cidade baixa, então você pode cruzar essa ponte tanto em cima quanto embaixo. À noite, a vista, acabei não trazendo uma foto da noite aqui, a noite é uma vista impressionante. Se uma hora você estiver em Portugal, vale a pena essa passadinha na cidade do Porto. Antes da próxima ponte, eu queria dizer a vocês o seguinte. Bom, a gente podia ficar um tempão aqui vendo imagens, né? Que coisas assim impressionantes. As pontes são obras dos seres humanos, né? Uma obra feita com um propósito muito especial, que, aliás, em qualquer lugar, em qualquer país, de uma pontezinha pequena a uma ou grandiosa ponte, como algumas que eu mostrei aqui, a gente tem a presença do ser humano criando pontes, conexões de um lado para outro, viabilizando conexões. E esse é o simbolismo que, para mim, sempre foi muito marcante. Quando a gente sai nas nossas viagens, eu estou sempre ligado, e a gatinha me ajuda nisso, se pelo caminho a gente tem alguma ponte especial. Se necessário for, a gente desvia um pouco nossos trajetos, que geralmente não são por estradas principais, e sim por estradas secundárias, e a gente desvia o que for necessário, às vezes, para estar passando por alguma pontezinha especial. Bom, como são muitas, a 10ª e última ponte
que eu queria mostrar a vocês aqui, na verdade é a ponte que vai ter o simbolismo da live de hoje. É a ponte que vai simbolizar o tema da live de hoje. Então eu vou primeiro mostrar aqui para vocês. Vamos aqui no nosso slide. Eu tenho uma surpresinha aqui. E nós vamos homenagear também o nosso país. Temos pontos muito interessantes e maravilhosos. Atualmente há um símbolo de uma ponte aqui, um símbolo, o atual símbolo de São Paulo. Amigos, a ponte estaiada, até esqueci, ela tem um nome lá de Frias Otávio de Oliveira. Frias de Oliveira. Obrigado, Gata. Olha a minha memória aí dando aquela força. Otávio Frias de Oliveira. Obrigado, Gata. Amigos, Ponte Estaiada, está aqui no nosso bairro, está aqui do nosso ladinho. A gente quase consegue ver essa ponte. Ela fica, para quem conhece São Paulo, aqui na Zona Sul. Você pode ver a Marginal ali. E você vê também Rio Pinheiros. o Rio Pinheiros, o Rio Cristalino. Já foi no passado, hein, gente? Já foi. Hoje está um pouquinho diferente, né? E aqui você vê esse primeiro prédio aí de corporativo, um pouco à esquerda já tem o prédio do Hilton. Que imagem, aliás, com os vidros assim em diagonal, com uma vista maravilhosa. E essa foto eu não consegui identificar o autor. Ele deve ter tirado, muito provavelmente, pelo ângulo da foto, do Hotel Hyatt, de algum andar bem alto no Hyatt, e dali você tem essa vista aproximadamente. Que local maravilhoso. E é uma ponte, né, estaiada pelas suas características técnicas, e ela é um simbolismo para a gente. Você sabe que, olha, queria também homenagear não só São Paulo, Brasil, e essa ponte no nosso tema de hoje, mas nós recebemos há alguns anos, poucos atrás, né? Ano Não, passado, menos um ano. menos de um ano, mais ou menos aproximadamente, uma obra de arte inspirada nessa ponte, nessa imagem. Eu queria que vocês olhassem aqui, ela já estilizando, e olha só essa obra de arte. Eu fiz aqui um corte para ela se adequar a essa foto. E eu tenho aqui uma surpresa para vocês que estão acompanhando esse tema da ponte. Nós estamos com esta obra de arte original aqui em casa, aqui na nossa galeria de arte. Gatinha, por favor, tá aí? Olha só, amigos, que agora sim vocês estão vendo uma original. Eu acabei não colocando as luvas, gata, para a gente pegar aqui a obra. Mas, amigos, eu queria que vocês vissem aqui, porque essa obra maravilhosa saiu da galeria só para esse momentinho da live. É assinado por Tati Hopper, que de vez em quando está presente aqui na nossa live. E nesse momento, queria saber, está presente aí, gata? Sim, Tati está. Hopper. Tati, dá um tchauzinho. Pessoal, vamos ver aí, procure aí nas câmeras. A Tati Hope, deixa eu ver se eu consigo sinalizar aqui. Ah, tá ali. Tati, autora de. Bom, uma mulher que pinta com um talento espetacular. E agora eu sei que você está indo para uma outra linha, se especializando na pintura de pets, que coisa maravilhosa. Mas sempre foi muito boa em pinturas de natureza. E embora esteja indo para a linha de pets, entre outros temas, Tati, muito obrigado. Esse foi um presente muito precioso Sim, pelo seu talento. E agora eu quero até convidar todos vocês aqui para a gente dar uma salva de palmas por termos a artista conosco aqui nessa live. Aquelas palmas virtuais, muito legal. Eu vou fazer o seguinte, gata, coloca ali, depois acabei pegando a obra sem luvas, olha só. Mas eu fiz o seguinte, para a gente dar continuidade ao nosso tema, como essa é a foto que está originando o tema, eu tenho aqui uma réplica na foto. Aquela clássica que a gente deixa aqui para inspirar. Essa aqui é uma réplica. Tati, não será vendida, fique tranquila.
Aliás, não será vendida em hipótese nenhuma, a gente deixa passar um tempo e nem leiloada, tá, gente? Então, infelizmente, eu vou até pedir para vocês não me solicitarem no particular, nem para comprar e nem para leiloar. Essa, nem a original e nem mesmo a cópia. A cópia vai ficar por aqui. Obrigado, Tati. Uma inspiração de imagem e a gente queria realmente fazer essa homenagem a você e essa ponte maravilhosa que você colocou aqui, né? Eu volto com a nossa imagem, ali está o quadro original, assinado pela Tati Hopper. E olha só, na nossa galeria, vocês conhecem bem a nossa galeria, né? Essa obra com artistas do mundo afora, gente que a gente pôde conhecer, e agora a gente tem uma da família também. Ela está aqui, ó, local nobre, lá no alto, para que um dia que você possa vir aqui, você possa curtir um pouquinho esta obra. Amigos, então está aqui a nossa homenagem e nossa imagem que fala o coração. Eu gostaria de voltar e trazer agora uma outra imagem ilustrativa relacionados às pontes. E eu vou fazer uma pergunta para vocês nesse momento. E trago aqui, portanto, duas imagens. Uma pequena ponte de pedras sobre um riacho, imaginado aqui, e um muro. Vou perguntar aqui a vocês, essa é a pergunta para a nossa vida hoje. Na sua vida e nos seus relacionamentos, você é uma pessoa construtora de muros ou de pontes? Ambas são obras humanas. Até os muros também têm o seu valor, porque ele, até certo ponto, ele é feito para proteção. Mas ele também separa as pessoas. Muitos muros, e a gente tem muros no mundo afora, e eu intencionalmente resolvi não trazer imagens de muros, de muralhas, que protegem, mas que também separam. Tivemos o privilégio forte, um privilégio por um lado, mas é um privilégio também com um aspecto muito pesado de visitar alguns muros que separaram famílias, pessoas, cidades, países. E há muros nesse mundo afora. Tenho até uma relíquia de um desses como um simbolismo negativo daquilo que o ser humano faz quando ele não está com Deus. Tirando o aspecto aqui de proteção, eu queria considerar o muro hoje como algo em que ele é feito para separar as pessoas. Protege alguns no alto de suas muralhas, em outros lugares ele quebra a conexão. Há muros altíssimos, altíssimos, que fazem com que não se vê entre um lado e outro. Então, o muro aqui, nessa nossa metáfora, ele tem um aspecto negativo. E aí eu volto à pergunta: nós somos construtores de muros nos relacionamentos ou de pontes? Nós temos alguns engenheiros aqui conosco. E essas obras técnicas, tanto de uma ponte quanto de um muro, elas são obras humanas, mas com objetivos diferentes. E assim como o muro, usando o aspecto negativo, tá, do muro, ele cria essa desconexão, a ponte ela permite que haja uma conexão entre um lado e outro. E por isso ela tem um significado social, um significado inclusive espiritual. Na Bíblia não há uma menção específica a uma metáfora ou uma parábola relacionando as pontes na nossa vida, mas dá um tom muito claro de que Jesus é essa ponte, o conceito, não mencionando a ponte, mas Jesus é essa ponte entre a terra e o céu. Aliás,
Que conceito maravilhoso. Nós voltaremos a ele. Mas também nos transmite uma mensagem indireta de que nós também podemos ser pontes nos nossos relacionamentos. Por isso, quando eu trago aqui para vocês essas duas imagens, e eu queria colocar aqui de uma forma diferente agora, eu vou colocar uma imagem nova para vocês. Eu fiz um exercício, foi ontem precisamente, com inteligência artificial. Às vezes eu gosto de utilizar, e eu fiz uma descrição, utilizei até um novo software de inteligência artificial que permite criar, como outros também, imagens. E eu fiz uma descrição de uma imagem e recebi esta imagem que vocês estão vendo ali. Então vocês têm tanto a ponte quanto o muro. E eu fui conversando com essa inteligência artificial e eu pedi para ela, aliás, num clima muito legal, veja que está sobre um rio, talvez a base de um rio, né? O leito de um rio seco. Vimos muitos nessa época da África agora, em outros lugares também. E aí temos a ponte e o muro. E nessa conversa, num clima de pôr do sol, num céu muito bonito, e nessa conversa com a IA, eu pedi para que ela colocasse pessoas trabalhando na construção do muro e na construção da ponte. E aí, passado então alguns momentinhos, porque ela vai processando, me faz algumas perguntas tal, e me voltou com a imagem ajustada com o meu novo pedido. E que foi esta imagem aqui. Olha que interessante. Pessoas trabalhando ou no muro ou pessoas trabalhando na ponte. Aliás, de imediato, amigos, deixa eu dizer aqui para vocês o seguinte: todos nós trabalhamos em alguma obra, quando viemos à vida, nós estamos trabalhando em alguma obra. E essa obra, ou ela tem a característica de um muro, ou ela tem característica de uma ponte. Não dá para trabalharmos num ou no outro local. Então, quando nós olhamos esses trabalhadores que a inteligência artificial ilustrou aqui ao meu pedido, ou nós somos um destes aqui, ou somos outros. Um dos outros também, né? E por isso eu trago esta imagem ajustada aqui para vocês, para continuar a pergunta, agora de uma forma diferente. Na minha vida, eu estou trabalhando para que tipo de construção? Para quem eu estou trabalhando? Para qual objetivo e propósito? De construir muros ou de construir pontes? Amigos, os muros isolam, as pontes conectam. E nós estamos ou de um lado ou de outro. Quando a gente pega essa pergunta e leva não para uma inteligência artificial que pode ilustrar alguma coisa, mas simplesmente para a inteligência suprema, que é a palavra de sabedoria da Bíblia, a palavra de Deus. E nós fazemos a mesma pergunta, nós temos a primeira resposta que é o seguinte: não há meio termo. Ou estou de um lado desta obra, ou estou de outro. Olha esse texto fantástico das palavras de Jesus no livro de Mateus. Ninguém pode servir a dois senhores. Aliás, a complementação do verso diz claramente assim: ou eu vou me agradar de um e desagradar outro, ou vice-versa. Mas nós não podemos servir a dois senhores. E aí, no mesmo livro de Mateus, um pouco para frente, a gente tem uma outra frase de Jesus muito impactante. Se não há meio termo, se eu estou de um lado ou estou de outro, ou se eu construo pontes, ou se eu construo muros entre as pessoas. E aí Jesus aí ele aprofunda isso de uma forma impactante. Ele diz assim: quem não é por mim é contra mim. Só há dois lados, percebem? Só há dois lados. E quem comigo não ajunta, espalha. Queridos amigos, eu sei que são textos fortes, palavras vindas de Jesus. E eu trago para a gente hoje, colocando nesse contexto aqui de pontes e muros como uma metáfora apenas,
Mas de que lado nós estamos? O que nós estamos buscando construir? Qual é o legado que nós vamos deixar na nossa vida? Eu poderia passar por uma ponte, imaginou que privilégio seria? Falar, poxa, ajudei a construir essa ponte aqui. Ou poderia passar por um muro que isola famílias, inclusive, que não puderam mais ver seus familiares, e dizer assim, puxa, participei desta construção aqui, deste muro. De que lado nós estamos neste contexto, nessa imagem ilustrativa aqui de A? Eu gostaria de continuar esta temática e colocar para vocês aqui a seguinte situação. Aqui está um muro que eu busquei como ilustração, e aqui está a nossa pontezinha sobre o rio. Agora, numa escala pequena, nenhuma ponte grandiosa, até para representar, de certa forma, amigos, a nossa vida, que é as nossas pequenas pontes que nós construímos na nossa vida, em várias vezes, em várias situações, as pequenas pontes, não somente uma ponte grandiosa que pudesse representar a nossa vida toda, mas os diversos episódios da nossa vida. E quando eu coloco esses dois simbolismos aqui, e volto com a nossa pergunta, nós estamos construindo pontes ou muros, eu queria dizer a vocês que é claro que nós queremos construir pontes, e há várias atitudes, vou olhar aqui até para vocês nesse momento. Há várias atitudes, vários elementos que podem nos fazer estar construindo pontes ou muros no dia a dia. No dia de hoje, como foi o dia para você hoje? Que elementos da sua vida e que amanhã você pode estar com ele em mente, que pode dizer o seguinte: eu estou construindo pontes ou muros? Existem vários, mas hoje eu gostaria de me ater a um deles, para a gente ficar com o poder do foco em mente. E este que escolhido aqui, junto com a gatinha, aliás, foi até uma sugestão da gatinha, obrigado, gato, foi uma conversa muito boa. E Pontes já estava reservada na nossa lista de temas, mas o que pode construir temas são três, quatro coisas bem importantes, e esse escolhido veio com uma sugestão muito rica da gatinha aqui, que são as palavras. Meus amigos, volto aqui a olhar para vocês. Eu acho que você há de concordar, entre outros temas, mas vamos ficar só com este um: palavras. Palavras. Durante o meu dia hoje, com as palavras que eu usei, eu construí pontes ou eu erigi muros nos relacionamentos entre as pessoas ou entre pessoas e eu? E a mim mesmo, o que eu estou fazendo, ou para mim mesmo, ou para alguém. As palavras não tenham assim a menor dúvida. As palavras estão entre os itens mais impactantes de construção de pontes e muros nos relacionamentos interpessoais. Se eu me descuidar das palavras, eu crio verdadeiros muros nos relacionamentos. Se eu cuidar das palavras, eu estou construindo pontes. E eu queria levar este tema de novo para a palavra de sabedoria da Bíblia. E ali, olha, tem tantos versos tão valiosos. Vamos trazer a nossa Bíblia ilustrada aqui para a conexão. Eu queria inicialmente trazer aqui este verso. É um texto da Bíblia, da palavra de sabedoria, fantástico. Indicou o livro de Colossenses, Paulo escrevendo para os amigos e irmãos da cidade de Colossos. O seu falar seja sempre agradável. Uma recomendação aqui. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, né, simbolicamente, para que saibam como responder a cada um. Palavras agradáveis. Amigos, não tem a menor dúvida que as palavras podem criar muros ou criar pontes.
Como estão as minhas palavras? Olha esta outra, já no livro de Provérbios, Antigo Testamento. A resposta calma, palavras que transportam a calma junto com ela, desvia a fúria. Pode vir com a fúria que for, há um poder impressionante na palavra em resposta à fúria. E a palavra de sabedoria da Bíblia diz assim: resposta calma desvia a fúria. Mas a palavra ríspida, tempestuosa, palavras que são assim de respostas intuitivas quase, reativas, essa desperta a ira. Olha só que conselho maravilhoso a gente encontra já em Provérbios. E aí, nesse mesmo contexto, Provérbios continua dizendo o seguinte: a língua dos sábios, olha a sabedoria presente, aquela que vem de Deus, torna atraente o conhecimento. Mas a boca dos tolos, aquele que não busca sabedoria em Deus, esta sim derrama insensatez. Amigos, como é que está a sua comunicação? Como estão as suas palavras nesse contexto? Eu queria dizer a vocês que quando nós olhamos aqui as palavras, eu posso criar algumas justificativas. Olha, eu às vezes não utilizei boas palavras em alguns diálogos, em alguns relacionamentos. Quando eu olho as palavras ruins, aliás, eu queria até fazer o seguinte: eu vou colocar mais um texto para vocês, antes de comentar, que esse texto eu acho que ele vai ser super elucidador para o que eu quero comentar na sequência. Olha só, no livro de Efésios: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Apóstolo Paulo dando essa palavra inspirada. Mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que ouvem. Então, eu queria comentar com você aqui, e vou usar esse texto para a gente fazer uma autorreflexão. Por isso que eu até comentei em off, antes de começar aqui a nossa gravação. Se você puder estar com o seu coração e a mente abertas, para que a gente possa fazer uma autoanálise em cima disso. Como estão as nossas palavras? Será que eu estou usando palavras torpes? Palavras torpes são fortes, porque são aquelas palavras que contrariam e ferem os bons costumes, que ferem a decência moral, a ética. São palavras vis que causam repulsa, que agride, que ofende. Amigos, esse tipo de palavra, o apóstolo Paulo diz assim, que não saia da sua boca. Ou as palavras que eu estou utilizando, elas são palavras que edificam, que transmitem graça, que vem de Deus, ou que são palavras torpes? Será? Não, olha, a maior parte das vezes eu estou com palavras que edificam, puxa, às vezes escapa alguma coisa numa discussão, em algum momento mais tenso, seja no trabalho, seja nas relações familiares, conjugais, pai e filhos, filhos e pais. E quando nós nos analisamos nesse contexto, talvez a gente possa pensar assim, poxa, mas eu tenho alguma justificativa por alguns momentos em que eu usei palavras inadequadas. Eu vou sugerir para você que há dois motivos quando nós utilizamos esse tipo de palavra. Há duas justificativas só, para a gente não ficar se enganando. A primeira delas eu posso dizer assim: olha, foi num momento quente, de reação instintiva, não era bem isso que eu gostaria de ter dito, acabei falando, e foi uma reação meio natural, meio forte, mas no fim foi mais pelo momento, pela temperatura da conversa, pela provocação, e eu acabei falando, mas não é o que eu gostaria de falar. Essa é uma justificativa ruim. Se e todos nós seres humanos, olha, nenhum de nós aqui eu arriscaria dizer com muita convicção, nenhum de nós aqui
deixamos de ter momentos como esse na nossa vida. Eu acredito, o ser humano, ele erra, ele tem essa natureza pecaminosa. E mais cedo ou mais tarde, em algum momento da sua vida, talvez você tenha feito isso muitas vezes. E muitas vezes nós dissemos para as pessoas depois, ou para nós mesmos, assim, olha, puxa, e até com muita sinceridade, me desculpe, não é isso que eu queria dizer, acabei me precipitando e falei o que não deveria. E é sincero também, eu acredito nisso, mas não é bom, porque se nós dissemos isso, nós falhamos, não vamos, gente, não vamos nos enganar, eu já falhei assim. E se eu falei por precipitação ou por impulsividade, porque também não é uma coisa boa. Eu preciso cuidar desse domínio próprio. Pedir para que Deus me ajude com as palavras, porque uma vez ditas, elas não voltam mais. A gente pode corrigir e amenizar e utilizar mais as palavras especiais, como, por exemplo, me desculpe, e elas vão ajudar, mas elas foram ditas. E, aliás, havemos de dar contas por tudo aquilo que a gente já falou, com as palavras que a gente já proferiu. Mas saiba que há perdão. Para esse primeiro bloco do que eu estou falando aqui, há perdão, gente. Tanto de Deus quanto das pessoas. Talvez alguns não perdoem, mas Deus perdoa quando nós buscamos com sinceridade de coração. Quando nós usamos essas palavras inadequadas, há um segundo motivo pelo qual eu classifico esses dois motivos, assim, entre outros, mas eu acho que caem nesses dois. Ou eu disse precipitadamente, ou então eu falei algo que realmente eu penso e é verdade, é razão. Talvez falei da maneira, né? Posso justificar assim, né? Puxa, mas eu falei de uma maneira não muito boa, mas no fundo é verdade. A pessoa merecia, precisava ser dito isto. Então, se ela é verdade, temos um outro problema. Se foram palavras torpes, se foram palavras inadequadas, também é ruim. Elas não estão edificando. Puxa, mas é uma verdade, mas ela não está edificando. Ela não está transmitindo graça. Da maneira como falamos, a palavra escolhida, o tom escolhido, a intensidade escolhida, então também não foi bom. Puxa, se não era o que a gente queria falar, mas escapou, foi ruim. Se era o que a gente ia falar e falamos, também foi ruim. Então, meus amigos, vem uma questão nessa noite aqui, fundamental. O que eu faço na minha vida? Como evitar com que isto aconteça? Nos próximos minutos, eu gostaria que você seguisse sempre a palavra de sabedoria da Bíblia. Acabamos de ver três textos aqui. Eu queria que você acompanhasse essa ótica desse raciocínio aqui, buscando agora um item muito importante. O que nós precisamos sempre avaliar é a intenção do coração. Amigos, eu não, se eu focar, eu quero melhorar, eu não quero construir muros, eu quero construir pontes. E eu quero rever as minhas palavras. Isso é bom. Eu quero evitar algumas palavras que eu estou usando com frequência. Isso é ótimo. Eu vou ficar antenado para não deixar escapar. E se escapar, eu quero corrigir o mais rápido possível e estar antenado para me cuidar da próxima vez. Isso é muito bom. Mas além de avaliar as palavras que eu estou utilizando, mais profundo é avaliar a intenção do coração. Qual é o objetivo que eu tenho no fundo nessas relações, nessas comunicações, nessas interações profissionais e de toda a natureza? Eu quero construir, eu quero edificar, ou eu quero destruir até a vida das pessoas? A intenção do coração é o que vai revelar as palavras que eu estou utilizando. E aí eu trago a palavra de sabedoria, Lucas 6,45. A boca fala
do que está cheio o coração. Esse texto acaba com a gente, né, gente? Deixa eu até olhar aqui para vocês. Lembra do primeiro grupo? Não, eu falei sem querer, não era o que eu queria falar. Será? Não, eu acho que no fundo, talvez eu usei palavras inadequadas, mas eu fiquei tão magoado, tão ofendido, que eu quis ofender e acabei pegando até alguma coisa que não tem nada a ver, ou que tem a ver, e utilizei. Ou aquilo é verdade e a gente está falando do que o coração está sentindo, ou não era bem aquilo que a gente estava sentindo, mas a gente quis ofender, então o sentimento também está negativo e ele brotou na forma de palavras. Amigos, um alerta aqui entre parênteses. Em família, dentro de casa, é onde a gente tem os maiores riscos de deixar que isso aconteça, pela liberdade do relacionamento e até da intimidade. E é onde a gente mais deveria cuidar com esse tema aqui. Muitas vezes fora, no trabalho, a gente se cuida mais do que quando estamos em família. Isso é para todos nós. Esse livro de Lucas, ele deixa aqui tão claro: a boca fala do que está cheio o coração. Olha só o que vem antes desse texto, que é o conhecido, né? O homem bom tira coisas boas da bondade que entesourou no coração. Ou seja, das coisas boas que colocou no coração. Olha a importância daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente vê, daquilo que a gente lê. O que estamos alimentando no nosso coração. Mas o homem mau, da sua maldade, tira coisas más. Pois, aí sim completa aquele verso, a boca fala do que está cheio o coração. Amigos, hoje o primeiro convite é para que a gente analise o nosso coração, porque não tenha dúvidas, é do nosso coração que brotam as palavras, que constroem muros ou pontes. Por isso está aqui o convite, e eu trago o texto da palavra de Deus. Examinai cada um a si mesmo. Esse texto aqui foi no contexto da Santa Ceia, em que o apóstolo Paulo, depois, quando ele orienta sobre a Santa Ceia, fala: antes de tomar aquela ceia, que a gente significa uma conexão especial com Deus, celebrando a salvação através do sacrifício de Jesus, vamos cada um de nós examinar como nós estamos. E esse convite ele transpassa o tempo e a geografia e chega até nós. Precisamos a cada dia examinar o nosso coração, o que nós estamos construindo. E eu queria além, porque se nós nos justificamos, ou porque as palavras surgiram de forma intuitiva, de forma impulsiva, e não é o que queríamos dizer, talvez a gente esteja com um problema que está por trás de tudo isso, que é do domínio próprio, inclusive do domínio das palavras. Ou talvez saiu impulsivamente porque a minha paciência está baixa, às vezes especialmente com alguém. Ou talvez, de forma mais grave ainda e mais profunda, é porque está faltando no meu coração o amor de Deus para que Ele possa me ajudar com as intenções do meu coração. Amigos, três palavras muito chaves que podem estar por trás das nossas intenções do coração. E aí eu trago um outro texto da palavra de sabedoria para vocês. Olha só, por o fruto do Espírito, o Espírito Santo na nossa vida, parece que é o fruto, um fruto com vários gomos, por isso que o fruto do Espírito é amor, olha aí uma das palavras, alegria, paz, paciência, olha a segunda palavra aí, amabilidade ou benignidade, em algumas versões, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Olha uma terceira palavra aí. Amigos, estas está no livro de Gálatas. Eu vou completar então essas palavras aqui. São 8 palavras que compõem 8 gomos do fruto do Espírito, que nós podemos conhecer também como virtudes do Espírito Santo. Sabe, essas são as virtudes cristãs que depois que Cristo subiu ao céu, ele deixou o Espírito Santo para que ele pudesse atuar
no nosso coração. E quais são as virtudes que vêm do Espírito Santo? E eu destaco aquelas três de novo: amor, paciência e o domínio próprio. Então, se o Espírito Santo está atuando na minha vida, no meu coração, a minha intenção do coração vai ser um reflexo do amor, da paciência e do domínio próprio. Se eu, agora no sentido contrário, se eu não estou bem nesse campo das palavras, das expressões, estou construindo mais muros do que pontes, eu preciso avaliar meu coração e se realmente eu estou aberto à atuação do Espírito Santo na minha vida. Amigos, porque estas virtudes vão fazer com que a gente possa construir pontes. E aí vem a pergunta final: como eu alcanço, como eu construo pontes, como eu consigo obter essas virtudes do Espírito Santo na minha vida? E aí eu faço uma conexão com gatinha com a live da semana passada, que era o bordão de Deus, o cajado de Deus, que hoje, para mim, o que transforma, que inspira, que orienta, que direciona? Três coisas. Conclusão da live da semana passada: a palavra de sabedoria da Bíblia, a oração e o Espírito Santo. Percebem que quando eu me conecto com a palavra de Deus, quando eu busco a Deus em oração e estou aberto à atuação do Espírito Santo em oração na minha vida, a sequência vai ser essa que nós estamos vendo aqui. Aí sim nós estaremos construindo pontes e não muros. Eu enviarei para vocês isso aqui para que vocês possam ter essa. Olha, veja que é uma sequência toda dada pela Bíblia, né? Extraindo de textos da palavra de sabedoria da Bíblia. Eu construiria o nosso pensamento da seguinte forma: essa primeira parte tem a ver com as nossas escolhas. Você e eu escolhemos ter contato com a Bíblia ou não. E esse poder transformador de Deus, Deus utiliza através da sua palavra de sabedoria. Eu escolho também me conectar com Deus em oração, a cada dia, de manhã, durante o dia, em momentos diversos e à noite. Então veja que conectar com a palavra de Deus e falar com Deus através da oração são escolhas. Mas essa fase aqui também, ela tem a ver com entrega. Eu escolho estudar a Bíblia, orar, mas eu entrego a Deus através da oração a minha vida para que o Espírito Santo possa atuar. Eu entrego essa possibilidade. Quando eu entrego, então vem essas virtudes do Espírito Santo. Aqui não é a minha ação, é um presente de Deus, é um dom, é uma graça. Quando eu busco a Deus e digo assim, estou com o coração aberto para receber as virtudes do Espírito Santo. Deus coloca em nós esse amor, essa alegria, essa paciência, esse domínio próprio. E isto vai formar o meu caráter. Aquilo que está formando, a gente chama de coração, né? As intenções do meu coração têm a ver com o meu caráter. Está fundamentado nas virtudes do Espírito Santo ou nas minhas próprias preferências ou algo do gênero? E o meu caráter, e aí que vem as palavras, aí tem a ver, ele é revelado nas ações. Aquilo que está no meu coração é revelado nas ações. E uma das minhas ações são as minhas palavras. Por isso que eu disse que são várias. Hoje a gente está focando só nas palavras. Mas há outras formas de eu mostrar o caráter, se eu estou com essa entrega ou não. E o resultado dessa escolha, dessa entrega, desse presente que vem de Deus, dessa graça, da construção do meu caráter, das ações, o resultado vem ou em pontes ou em muros. Que coisa maravilhosa essa sequência que a palavra de sabedoria da Bíblia traz para a gente nesta noite. Amigos, e aí, quando eu estou nessa sequência, eu coloquei só a sequência positiva. Escolhas, entrega, o dom de Deus, o caráter, as ações. Quando eu estou seguindo a palavra de sabedoria, a oração, aí os muros caem, não estão mais sendo formados aqui.
Que coisa maravilhosa. Eu coloco aqui para vocês as nossas escolhas e a nossa entrega pressupõe e predispõe a gente receber o presente de Deus, que ele não invade, ele dá quando nós assim o permitimos, que por sua vez forma o nosso caráter, que promove as ações e que por sua vez gera o resultado de construção de pontes. Aqui está o segredo. O segredo da Bíblia. Faço para você a pergunta inicial novamente. Estamos trabalhando para construir pontes? Que tipo de trabalho, para quem eu estou trabalhando? Para quem você está trabalhando na sua vida? Quando a gente volta para aquela imagem da ponte, faço questão de deixar aqui os muros em ruínas, porque o desejo, o convite é para que a gente esteja nesse processo que leva à construção de pontes. E eu trago novamente aqui esse último texto de Josué. Escolham hoje a quem irão servir. A quem nós estamos servindo nesta obra? E aí o próprio Josué responde, que é o que eu gostaria que fosse a minha, agora eu coloco aqui, que fosse a minha resposta. E convido para que seja a sua resposta também. Josué diz assim: a quem escolheremos para servir? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Servir ao Senhor significa servir aquele que é o construtor de pontes. Amigos, o resultado de buscar ao Senhor são pontes que conectam para a eternidade. Jesus é o construtor de pontes. Pontes para a eternidade, para a felicidade eterna. E aí o convite que a palavra de sabedoria de Jesus, de Deus, traz a nós hoje é o mesmo. Vamos construir, construa pontes você também, nos nossos relacionamentos e pontes que conectem pessoas a Jesus, a Deus, para que a gente possa viver uma eternidade juntos. Vamos orar? Pai nosso que está nos céus, queremos te agradecer por tanta sabedoria que encontramos na tua palavra, na Bíblia. Nesses livros em que o Senhor inspirou profetas para que pudessem trazer para nós hoje conceitos, processos que nos ajudam no crescimento pessoal. Obrigado por esta mensagem que nos leva a confiar que o Senhor pode nos ajudar com os dons do Espírito Santo a sermos pessoas que agregam, pessoas que edificam, pessoas que constroem pontes, que esta seja a realidade na nossa vida e para a eternidade. E acima de tudo, te agradecemos porque temos em Jesus o maior construtor de pontes, e ele mesmo sendo a ponte que uniu a terra até o céu. Obrigado por esse dom e que o Senhor esteja conosco na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, gatinha, vou... esse tema estava na nossa lista há algum tempo. Eu sei que ele, por muito tempo, fala bastante ao meu coração, mas também ao Nosso, seu e é. ao nosso, né? E obrigado por sugerir trazê-lo para a live de hoje. Espero que Deus abençoe a cada um de nós, porque há um grande desafio nesse tema e que Ele nos ajude nesse caminho. Mandarei para vocês os textos para inspirar a vida de vocês. Sim. Eu acho esse tema fantástico e muito fundamental para a gente viver bem, para a gente ser feliz, para a gente
criar ambientes agradáveis para a gente se preparar para uma vida ao lado de Jesus. Verdade, gata. E nesse tema, lembrando que muitas vezes nós podemos estar precisando que pessoas sejam pontes para nós. É, E muitas vezes, todos os dias nós podemos ser pontes para as pessoas. A música inicial que eu sim, coloquei, ela falava sobre pontes sobre as águas turbulentas. Se você estiver vivendo momentos turbulentos, de águas turbulentas na sua vida, lembre-se, Jesus pode ser essa ponte é, que permite com que você passe sobre essas águas turbulentas. E nós podemos ser amigos, essa ponte para pessoas que estão ao nosso redor com dificuldades de atravessar em virtude das turbulências da vida. Que Deus também nos ajude a ter, a estar antenados com esse radar ligado para perceber as pessoas que precisam ao nosso é, redor. E exatamente. que Deus seja essa ponte nossa para a eternidade. Sim.